De exame físico lá no pronto-socorro, ela estava hipertensa, taquicárdica, saturando 96 com catéter a 1 litro, glicemia capilar de 196, em um regular estado geral, sonolenta, tem sinal de rigidez de nuca, com desvio do olhar conjugado para a esquerda e apresentando abalos em membro superior esquerdo. Em relação ao aparelho cardiopulmonar, não tinha nada assim alterado para destacar. Foram coletados exames no pronto-socorro, hemograma, nada assim muito alterado, uma HB de 11, um leuco de 7.000, PCR elevado de 11,8, um exame de urina normal, função renal boa, Moré de 45, uma create de 0,7, sódio de 139, potássio 5,1, magnésio de 1,4 e na gaso tinha uma acidose metabólica com pH de 7,2 e um bicarbonato de 17. Foi solicitada também tomografia de crânio, é, que já tinha algumas alterações, né, prévias, por conta daqueles antecedentes que eu relatei no começo. Deixa eu só pôr a velocidade mais lentinha. E aí a tomografia, então, a gente consegue ver, né, os sinais de trepanações bifrontais, sinais da DVP, coleções frontoparietais bilaterais, sugestivas de higromas subdurais, calcificações esparsas pela ponte bulbo e, em comparação com o exame anterior de junho de 2022, tinha o surgimento dessas coleções frontoparietais bilaterais sugestivas de higromas subdurais. Bom, lá no pronto-socorro, então, ela recebeu diazepam 10 miligramas intramuscular, seguido de 10 miligramas endovenoso, feito dentalização, né, com fenitoína 750 miligramas. Ainda assim, essa paciente evoluiu com crises reentrantes, saturando 86%, sem proteção de via aérea, e foi optado por intubação orotraqueal. Feito também midazolam, uma dose de ataque de 0,2 mg quilo, que deu 14 miligramas em 5 minutos, seguido com a dose de manutenção de 0,4 mg quilo hora, que era 28 ml hora. Essa paciente, então, seguiu para a UTI. Chegando lá, ela estava, então, sedada, no RAS-5, com a bomba de midazolam, a 28 ml hora. E na chegada à UTI, ela ainda apresentava crise focal em membro superior esquerdo e abalos em região de hemifácie esquerda. Estava estável, sem droga vasoativa, uma PAM de 79, uma frequência cardíaca de 92. A ausculta pulmonar tinha roncos difusos. Estava entubada em modo PCV, uma PIP de 6, um delta de pressão de 14, fazendo um volume corrente de 400, uma frequência respiratória de 18, uma EFI de 60, saturando 94%. De abdômen, nada que chamava atenção. E de extremidades, tinha secreção purulenta drenando ali pela fístula do membro superior direito. Bom, de conduta, então. Foi mantido o midazolam a 0,4 mg quilo hora. E por conta, né, dela ainda estar apresentando as crises, foi iniciado o tiopental, com 21 ml hora, que dava 3 mg quilo hora, feito levetiracetam, a dose de ataque de 2.000 miligramas, e a manutenção de 1.500 a cada 12 horas, o fenobarbital, 100 miligramas de 12 em 12, e o valproato, 1.000 miligramas de 6 em 6. Foi solicitado o vídeo eletroencefalograma contínuo 24 horas, mantido, né, vigilância hemodinâmica, solicitado passagem de cateter venoso central, medidas, né, de ventilação mecânica protetora, solicitado gaso para ajuste de parâmetros, jejum, passagem de sonda nasentérica e iniciado antibiótico terapia empírica com ceftriaxona, teicoplanin e aciclovir. E solicitado a coleta de líquor. E aí o que a gente viu no vídeo eletrocefalograma, os primeiros 30 minutos do registro. Tinha crises eletrográficas frequentes, reentrantes,
de início na região fronto-central direita. Após as 15 horas, mantinha, né, as crises eletrográficas frequentes, por vezes com padrão reentrante de início na região fronto-central direita, com duração de até 6 minutos. E aí, com isso, foi optado por aumentar a dose do tiopental para 5 miligramas quilo-hora. E aí, o que a gente viu foi que a partir das 20 horas, teve aumento na incidência e na duração dos testes de supressão difusa e não foi mais registrado novas crises eletrográficas. O exame de líquor, ele tinha um aspecto hemorrágico que após a centrifugação permaneceu discretamente xantocrômico, um aumento de célula de 6.480 hemácias, uma proteína elevada também de 637, uma glicose normal, um lactato de 42,5, células neoplásicas foi negativo e foi solicitado também o painel molecular, né, o film array, que veio negativo para vírus, bactérias e fungos. No dia 27, essa paciente evoluiu com estabilidade, precisou de noradrenalina, ficou em torno ali de 0,07 micrograma quilo minuto. Foi solicitado anticorpos antineurais, NMDA, que demorou aí alguns dias para sair, mas já vou adiantar que o resultado veio negativo. No dia 28, o videoeletroencefalograma sem crises, e aí foi optado pelo inicial desmame do tiopental, numa redução de 1 miligrama quilo-hora em 6 horas. E de exames desse dia também, suspeitando, né, de uma infecção ali de partes moles, foi feita a ressonância de braço direito, que mostrou só o trajeto da fístula, de paredes levemente espessadas, mas sem processo inflamatório ou infeccioso de partes moles adjacentes. E a ressonância de crânio mostrava coleções hemáticas subdurais hemisféricas bilaterais, de até 1 centímetro, que antes era de 0,8. No dia 29, o vídeo eletroencefalograma mostrou paroxismos epileptiformes de ondas agudas, entremeados a ondas lentas de projeção na região fronto-central direita, de moderada incidência e por vezes assumindo caráter periódico, configurando o padrão LPD, que no dia a gente até ficou meio, né, assim, em dúvida se isso configurava crise, mas não era crise eletrográfica. Ele só está associado, né, a um risco aumentado de ter crise epilética. Foi optado, então, por iniciar o desmame do midazolam. E aí, nesse dia também, a gente começou a pulsoterapia com metilprednisona, pensando aí em uma possível encefalite autoimune. No dia 30, essa paciente começa a piorar um pouco, né? Precisou de parâmetros ventilatórios mais altos. No raio-x, aqui à direita, a gente consegue ver sinais de atelectasia. Agaso com pH de 7,54, um PCO2 de 37, um BIC de 31, um PDO2 de 101. Dava uma relação PF de 202. E aí os parâmetros começaram a subir, precisou de uma PIP de 10, um delta de pressão de 15, uma EFI de 50, saturava 93%. No dia 31, foi desligada a sedação com midazolam. E aí eu trouxe aqui uma tabelinha, um resumo, né, dos principais exames. Ela foi progredindo com uma disfunção renal, uma hipernatremia. Então, a ureia chegou aí até 301, uma creatinina de 2,72, um sódio de até 156. E, e aí, com isso, no dia 2, foi suspenso a ciclovir, por conta pensando em uma nefropatia associada ao aciclovir. O paciente evoluiu com uma IRA, Cadigo 3. Precisou iniciar hemodiálise contínua na Prisma. E desde o dia 31 ela já estava sem sedação, porém ela não despertava. Tinha ausência de reflexo córneo-palpebral e óculos cefálico, porém fotomotor presente. No dia 3,
devido a essa piora hemodinâmica da paciente, né? Precisou subir droga, a noradrenalina chegou até 0,4 micrograma no minuto, precisou ser associado vasopressina, 0,04 unidades minuto. A hipoxemia também, a EFI subiu, chegou aí até 100%, foi ampliado antibiótico para meropenem e vancomicina, e infelizmente no dia 4 essa paciente veio a óbito. Aí eu trouxe aqui, né, uma linha do tempo, só para a gente organizar melhor os principais fatos. Então, no dia 26, essa paciente dá entrada no pronto-socorro, que a gente aventou a hipótese, então, aí do NORSE, né, que é um estado epiléptico refratário de início recente. A princípio, interrogamos, né, com causa infecciosa, encefalite autoimune, paraneoplasia, induzido então com coma, né, de coma barbitúrico com tiopental. No dia 28, por não apresentar mais crise, iniciamos o desmame do tiopental. No dia 29, pensando em uma cefalite autoimune, começamos a pulsoterapia com metilprednisone. Essa paciente foi evoluindo com choque, uma instabilidade hemodinâmica. No dia 30, uma hipoxemia. No dia 31, desligada toda a sedação, porém sem um despertar adequado. No dia 2, evoluiu com uma injúria renal aguda, aquela hipernatremia, necessidade de hemodiálise contínua. No dia 30, ainda pior, né, ideia de hemodinâmica, ampliado antibiótico e, por fim, no dia 4, essa paciente veio a óbito. E é isso, obrigada. Perfeito, Nathalie. Obrigado pela apresentação, excelente apresentação do caso. Foi um caso bem difícil, ficou uma paciente que veio, ficou internada por bastante tempo e sempre há uma grande dificuldade quando o paciente tem uma crise convulsiva e fica no estado de mal, ou tem uma causa infecciosa, uma lesão expansiva, um trauma. Acho que não tem dúvida nem segredo de como conduzir, como a gente pode estabilizar esse doente, né? O problema é, como nós vimos nesses exames, que não havia alteração tão significativa na tomografia, não havia sinal infeccioso, o filme array veio negativo, e aí a gente cai nessa questão da encefalite autoimune, que aí traz um grande transtorno, uma grande dificuldade de conduzir esse doente, que evolui sempre de forma muito grave, né? E acaba indo como nesse caso, né? Evolui com disfunção de múltiplos órgãos, sistemas, e acaba complicando bastante. Não sei se alguém que conduziu esse caso durante a internação quer fazer algum comentário, alguém que tem alguma dúvida, alguma questão do caso. Mike, Mike, boa noite aí, pessoal. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Nath. Parabéns aí pela apresentação. Só vou complementar aqui a sua fala, exatamente isso, né? Às vezes as pessoas podem até achar estranho por que que a gente trouxe um caso que teve um desfecho ruim, né? Catastrófico. Mas uma das coisas que a gente tem que parar para pensar é que a gente está falando de uma doença de alta mortalidade, né? Estado de mal já é uma doença mórbida, né? Um estado de mal refratário que precisou de dose máxima de tiopental para sair de crise, e com essas suspeitas todas que você colocou, então a gente está falando de doenças de alta mortalidade, né? E a ideia de trazer para essa reunião é justamente de mostrar a dificuldade da condução desses casos, né? Do desafio que é. E aí a gente convidou o Clóvis, ele super gentilmente aceitou o convite de vir, porque ele acompanhou esse caso, conduziu junto com a gente, né? Então eu já agradeço de antemão, porque é, eu e a Paty sabemos o sacrifício que foi para o Clóvis estar aqui agora à noite, a correria que foi hoje o dia dele, que ele teve que mudar várias coisas para estar aqui, dando essa contribuição para a gente aprender com esse caso difícil. E obrigado mais uma vez aí, Clóvis. Vou iniciar a apresentação, vou só trocar o slide. Vocês conseguem ver a apresentação? Aquela hora tava, agora sumiu. Agora tá ok. Ok, perfeito. Perdão, só entrou o slide da Natália. Agora sim, acho que
Pronto, perdão. Agora estamos na apresentação correta. Já deu. Pessoal, boa noite, obrigado pelo convite. Nathalie, obrigado. Acho que tudo que precisava saber do caso, a Nathalie já esclareceu. Então, eu vou contar para vocês como eu pensei no diagnóstico e nas condutas, né? A primeira parte eu vou tentar fazer um diagnóstico, que é um diagnóstico topográfico e um diagnóstico sindrômico. O que que me interessa aqui, né? Então, no resumo, essa paciente chegou no pronto-socorro, ela tinha uma crise convulsiva focal, né? Então, sabia o quê? Estava com um movimento clônico no membro superior esquerdo. Isso já dá uma ideia, topograficamente, você já tem que pensar que vai ter uma lesão na região frontal direita, né? Então, é uma paciente que provavelmente tem uma lesão estrutural à direita, frontal direita, eu tenho obrigação de descartar uma lesão estrutural. E a gente vê que ela recebeu já no pronto-socorro, né? No início, Valium, depois Idantal, Dormonide, e não controlou. Ela foi para a UTI convulsionando. Então, aqui, sindromicamente, a gente já vai pensar numa síndrome de estado de mal convulsivo. Aqui, só para... geralmente, quando a gente fala, né, estado de mal convulsivo, outros vão falar estado de mal epilético, a gente usa como a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. Para quem está numa UTI de adulto, geralmente é verdade, vai ser a mesma coisa. Aqui, o que que eu quero pontuar? O estado de mal convulsivo é isso que você viu. Começou com uma crise motora focal, evoluiu com tônico-clônica generalizada. Esse é o perfil do mal convulsivo. O mal epilético, ele engloba o estado de mal convulsivo. Então, o estado de mal convulsivo é um tipo de estado de mal epilético. Mas existe, né, estado de mal epilético que não é convulsivo. Então, o que a gente vai conversar agora vale para o convulsivo. O não convulsivo, né, o que a gente vai discutir de droga, o esquema, como é feito, é diferente. Então, aqui, o que eu vou falar vale para o estado de mal convulsivo. Então, aqui, sindromicamente, a gente pensou no estado de mal convulsivo, vai abrir aqui o mapa mental, né? O que que você vai pensar? Primeiro, para definir qual é a definição. Então, estado de mal convulsivo, você tem uma crise convulsiva que está durando mais de 30 minutos, ou você teve várias crises que o paciente não recuperou a consciência. Essa definição para trabalho, tudo ótimo, é isso que vai ser usado, mas do ponto de vista prático, você sabe que quanto mais tempo estiver convulsionando, mais lesão cerebral você vai ter. Após ali 20 minutos de convulsão, você já vai ter um risco de lesão cerebral grave. Operacional, você não vai esperar para definir o estado de mal, né, chegar nesses 30 minutos. Você já vai tratar agressivamente se tem uma crise que durou mais de 5 minutos e se você teve duas crises e o paciente não recuperou a consciência no intervalo dessas crises. Você já está autorizado a enquadrar como estado de mal e tratar como estado de mal convulsivo. Aqui, né, uma outra definição, estado de mal refratário. Por quê? Porque daí vai mudar na parte das drogas e para você definir isso depende do quê? Do que você usou de medicação e não teve resposta. Geralmente você vai usar um benzodiazepínico como primeira escolha e depois um anticonvulsivante, né? Por exemplo, aqui usou lá um benzodiazepínico e o Idantal. Não respondeu as duas drogas, você já vai classificar como estado de mal refratário, que vai ter consequência na parte do tratamento. E depois tem o outro que é o estado de mal superrefratário. O que que significa? Você já usou outras drogas, né? Tem pelo menos 3 drogas que você usou, e a paciente persiste ainda tendo crise, né? Geralmente daí ou vai recorrer depois dessas 24 horas. Do ponto de vista de classificação, aqui, então, a gente viu que é um estado de mal convulsivo que teve um início focal. Então, obrigação, descartar uma lesão estrutural cerebral.
Aqui, só para ter uma ideia, né, daquelas outras que a gente falou, que o que a gente vai discutir não vale. Por exemplo, se você tem um estado de mal, que é de uma epilepsia generalizada primária, e daí você vai ter aqui estado de mal, por exemplo, mioclônico, né? Paciente que tem lá epilepsia mioclônica juvenil. Qual que é a importância de saber isso? Se o quadro é, por exemplo, de uma epilepsia mioclônica juvenil, o anticonvulsivante que você está acostumado a usar piora o estado de mal mioclônico. Então, inibidor de canal de sódio, né, que daí fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, lacosamida. Nesses quadros, para tratar, a droga é outra. Se você usar o que a gente vai discutir aqui, você vai piorar a situação. Tem, por exemplo, epilepsia parcial contínua. Geralmente, o que é o comum de ver? É um paciente que tem lá uma estrutura, uma lesão estrutural, toma um anticonvulsivante, daí, por exemplo, um diabético que chega no estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Ele vai ter lá a parte da crise contínua, você vai usar a droga, vai usar idantal, não vai melhorar. Agora, esse é um paciente que, se você tratar essa parte lá da hiperglicemia, ele vai melhorar. Esse é um que você não vai pesar a mão com droga que você vai precisar entubar, né? Então, já te ajuda nisso. Um outro, estado epilético mioclônico, por exemplo, que é o que você vai ver pós-parada na UTI. Esse você vai usar levetiracetam, responde melhor. Tem, por exemplo, quem estava na UTI lá do 3C deve ter acompanhado várias vezes uma paciente da doutora Marisa que tinha Lennox-Gastaut, né, que deve conhecer o quadro. Um dos tipos, né, de crise, por exemplo, que você tem lá o estado de mal tônico, a tendência, por exemplo, fazer lá o benzodiazepínico. Nesse quadro pode piorar, né? Então, aqui só para ter uma ideia, né, que tem algumas coisas que daí fugiu do estado de mal convulsivo, que as drogas que a gente está acostumado, que vai usar nesse quadro, em vez de ajudar, você vai piorar. Mas, para quem está numa UTI de adulto, todas essas outras coisas aqui vão ser menos comuns, né? Então, mais pessoal que mexe com pediatria que vai cruzar com isso mais frequente. Então, aqui a gente fez um diagnóstico sindrômico de estado de mal. Do ponto de vista de tratamento, aqui eu ainda não sei qual é a causa. Mas aquilo que a gente estava discutindo, né, que se você deixar muito tempo vai ter sequela, aqui eu vou ter que tratar antes de saber a causa. Geralmente o que a gente faz? Ah, é um AVC. Primeiro você vai fazer o diagnóstico. Olha, teve aqui, entupiu a cerebral média, entupiu a carótida, e daí você vai saber como tratar. Aqui, o que começou o problema, a gente vai começar a tratar antes de ter esse diagnóstico etiológico. Você fez esse diagnóstico sindrômico, você vai ter já 3 preocupações, né? Fase 1, que você vai estabilizar lá a parte respiratória, a parte hemodinâmica, para não deixar o paciente morrer das complicações ali agudas. Segundo passo, você quer parar essa crise o mais rápido possível. E o terceiro passo, que você vai tentar identificar a causa, e nessa parte da causa preocupação é que você vai afastar alguma emergência neurocirúrgica. Do ponto de vista, né, para estabilizar a parte de ABC, isso daqui eu não vou discutir, que vocês sabem muito mais do que eu. Então, só para lembrar algumas coisas. Para intubação, né, sequência rápida, se você puder usar Propofol ou usar midazolam, essas duas drogas têm ação anticonvulsivante. Então, você já está usando uma medicação que vai te ajudar na intubação e já vai ajudar a controlar a crise. Ah, eu não tenho nada. A prioridade é, por exemplo, etomidato, qual é o problema? Existe um grupo que você diminui ali o limiar convulsivo, então aumenta o risco de ter crise. Mas se é o que você tem disponível, você vai primeiro salvar o paciente, isso daí resolve depois. E lembrar aqui que bloqueador muscular, ele não tem ação anticonvulsivante. Você vai tirar o visual, mas você perdeu o parâmetro, porque o paciente ainda vai estar convulsionando, né? Eletrograficamente ele vai estar convulsionando, isso vai levar à lesão cerebral. Então, a pessoa precisa saber que foi usado, que daí o sintoma você cortou, mas tem que ter o EEG lá monitorando para você saber se parou ou não de ter crise.
Então, do ponto de vista aqui de tratamento, né? A gente já viu a paciente, um quadro lá de estado de mal. Qual que é o primeiro passo em relação à droga? O que que a gente vai fazer? Tem dois grupos aqui de drogas que você vai usar. Primeiro, benzodiazepínico. Benzodiazepínico é uma droga que tem uma ação rápida, ela tem uma ação boa para essa parte das crises, né? Então, ela é a droga de primeira escolha. Só que a duração dela é uma duração curta. Então, se você usar um benzodiazepínico, para de convulsionar, mas vai voltar a ter descarga, vai voltar a convulsionar num tempo curto. Então, você precisa usar uma outra droga que vai ter uma ação prolongada para não deixar, quando passar o efeito do benzodiazepínico, voltar a ter convulsão. Então, do grupo dos benzodiazepínicos, né? Você vai ver, nos Estados Unidos eles gostam muito do lorazepam EV. Então, para eles, se você tem o lorazepam EV, é a primeira escolha. Parece que, do ponto de vista assim, de retorno de crise, ele tem uma meia-vida que vai ser mais longa, então ele diminui essa parte de recorrência das crises. Pensando aqui, a gente vai ter ou é o diazepam ou é o midazolam. Então, você vai usar a que você tem disponível, uma das duas. Para eles, né, tem a apresentação, por exemplo, do diazepam, eles têm uma apresentação que é um gel de uso retal. Então, paciente, criança, você não está conseguindo lá acesso venoso, essa é uma apresentação boa que eles usam. Ou o midazolam, que você não tem ali o acesso venoso, você consegue fazer intramuscular. Então, se você vai fazer intramuscular, a preferência é o midazolam, esse retal diazepam e o EV, o lorazepam. Para a gente, ou você vai usar diazepam ou vai usar midazolam. Daí a segunda droga, né, é um anticonvulsivante. A gente pode usar levetiracetam, fenitoína, valproato e como alternativa, lacosamida e fenobarbital. Esse daqui é o resumo de droga para essa parte, né, do estado de mal convulsivo generalizado. É isso aqui que tem que ter no mapa mental a noção. Como que você vai escolher essa parte, né, das drogas? Aqui. O paciente que chegou e estava com hipoglicemia, você vai lembrar de datiamina, tá? E se você sabe que ele teve uma intoxicação, estava usando isoniazida, tem que lembrar de dapiridoxina. Do ponto de vista, né, então, da primeira escolha, que é do benzodiazepínico, é aquilo. Você vai escolher, do ponto de vista de eficácia, vai ser parecida. Então, você vai escolher aquela que você tem ali disponível e a droga que está ali na farmácia que vai chegar mais rápido, tá? Aqui, em relação à parte de dose, lorazepam, 0,1 miligrama por quilo EV, geralmente você vai fazer lá um bolo de 4, daí depois a cada minuto você pode repetir 2 miligramas. Não tem, né, uma curva aqui definida de dose cumulativa máxima. Então, eles vão usando isso até conseguir controlar dentro desse período de 30 minutos. O lorazepam, ele é estável em temperatura ambiente de 15 a 30 graus. Aqui, só para lembrar, se você está lá numa ambulância no Rio de Janeiro a 40 graus, esse remédio que está lá talvez não tenha mais efeito. Então, para você ter uma noção do local que você está, se esse remédio vai ser ou não aliviado. É um remédio que precisa ser protegido da luz, então aqui vale para todos os benzodiazepínicos, né? E se você diluiu, tem que usar imediatamente, logo, porque senão também perde o efeito. Diazepam, né? Ele atravessa rapidamente a parte da barreira, você vê ali 3 minutos, você já vai ter nível no encéfalo. A dose, né? 0,1 a 0,2 miligramas por quilo, geralmente você vai fazer lá uma dose de 10 miligramas, e daí pode ir repetindo. A parte de tempo, né, a duração, efeito 20 minutos. Depois de 20 minutos, passou o efeito do diazepam. Então, você vai ter que ter uma outra droga, por exemplo, lá o idantal que você entrou, para quando ele perdeu o efeito, ter uma droga que não vai deixar voltar a ter a convulsão. Basicamente, o mecanismo de ação de benzodiazepínico aumenta lá a atividade GABAérgica, né? Aqui, então, essas drogas que são GABAérgicas, nessa fase aguda,
tudo bem. Agora, a gente vai ver depois, em estado de mal prolongado, que essas drogas elas vão perdendo efeito, né? E aí a gente vai precisar de um outro tipo de medicação. Do ponto de vista, então, agora do midazolam. Esse tem uma ação também rápida e a meia-vida também é curta. A apresentação, né, a gente aqui não vai ter, mas você pode usar nasal e uma apresentação lá que faz sublingual, para quem não consegue acesso. Se aqui a gente não tem acesso, a gente faz intramuscular, né? E aí depois você vai usar EV. Então a gente viu o grupo dos benzodiazepínicos, que tem ação rápida, e agora a gente vai entrar no grupo das drogas, que vai ter uma ação já mais prolongada, né? Então o segundo grupo de drogas. Levetiracetam, você pode fazer 60 miligramas por quilo, daí vai fazer V, máximo na dose ali de ataque é 4.500 miligramas, e pode fazer uma infusão rápida, de 5 a 15 minutos. Para um paciente que você previamente sabe que tem insuficiência hepática, essa é a droga preferida, né? Vai ter uma interação baixa na parte lá de enzima hepática e uma ação boa. Ele tem pouca interação com as outras drogas, ele tem uma tolerância excelente. Então, por exemplo, se você tem um paciente que já usava um anticonvulsivante, ele usava já o levetiracetam, por exemplo, antes, e teve uma crise. Mesmo assim, você pode fazer uma recarga, você pode fazer uma droga. Por quê? Essa droga, mesmo que você entre no nível que é acima lá do nível sérico tóxico, ela é bem tolerada e geralmente é pouco sintomática. Então, se estava usando levetiracetam, você pode já fazer de novo o levetiracetam e geralmente não vai ter problema. Essa é uma droga de amplo espectro, né? Ela serve para vários tipos de crise, para essa parte do estado de mal convulsivo, né? Crise focal generalizada serve e vai servir também para as outras lá, que são as primariamente generalizadas. O mecanismo de ação dela a gente não conhece muito bem. Aparentemente, lá ela vai diminuir a parte, né, de liberação, ela afeta as vesículas sinápticas e diminui a liberação de neurotransmissor. Aqui é uma das que é mais usada, né, para esse quadro, que é a fenitoína. Dose de ataque, 20 miligramas por quilo, você vai fazer uma infusão ali de 25 a 50 minutos. Tem que lembrar que precisa ser em soro fisiológico. Essa droga, né, pode complementar depois mais 10 miligramas, então máximo 30 miligramas por quilo. Não dá para correr junto com, na parte, se você usou a mesma via que teve lá o benzodiazepínico ou que correu glicose, ele precipita. Então, tem que ser uma via isolada para ele. Do ponto de vista de espectro, essa é uma droga de espectro restrito, né? Você vê o mecanismo de ação. Bloqueia lá o canal de sódio. Esses, né, remédios que bloqueiam o canal de sódio, eles vão servir para crise parcial, que é a focal, e para crise generalizada secundariamente atônico-clônica. Para as outras, não. Aqui, você vai lembrar que, então, paciente com crise mioclônica, a fenitoína piora. Se o paciente teve alguma droga que teve ação lá estimulante, por exemplo, cocaína, teofilina, lidocaína, também é uma droga que pode piorar a crise. Daí esse você vai dar preferência para o levetiracetam. Essa, pelo propileno glicol, se você faz uma infusão rápida, tem um risco de hipotensão e arritmia cardíaca. Então a gente viu, levetiracetam você consegue lá 5 minutos, já faz a infusão. Aqui o idental já está falando que você vai levar um tempo maior, né, para poder fazer a infusão da dose de ataque. O valproato era uma droga muito boa, ela tem um mecanismo de ação amplo, serve para praticamente lá todas as crises, era ótima. Tinha antes uma droga que era o Depacon. Quando o laboratório criou a lacosamida, ele queria que fosse usado lacosamida, ele parou de fazer o Depacon. Então a gente não tem mais aqui. Mas para a epilepsia generalizada, né, primária, era a primeira escolha. É uma droga que não tem um efeito sedativo importante, então também você consegue fazer uma dose, o paciente não vai rebaixar. Epilepsia mioclônica é a droga de escolha.
né? Não vai ter quadro de hipotensão. Qual que é o problema dele? Interação com outras drogas, né? O paciente que estava tomando ali, por exemplo, fenitoína, você tem risco de entrar em nível tóxico a fenitoína. Ele bloqueia a parte lá enzimática de ciclocromo P450 e daí você vai aumentar o nível sérico das outras drogas. E paciente que tem lesão hepática e hiperamonemia, piora a hiperamonemia. Então, para criança lá que você sabe que tem alguma doença mitocondrial, que tem alguma alteração já de hiperamonemia, você vai evitar essa droga. Do ponto de vista de espectro, aqui para lembrar, né, o que a gente vê, quanto mais mecanismo ali de bloqueio de ação, essa droga vai ter um espectro maior de atuação, né? Então, o valproato tem a parte, né, atua em GABA, bloqueia canal de sódio, canal de cálcio. Então, vai ser uma droga de espectro amplo e vai ser altamente eficaz para várias crises. Então, a gente falou aqui a parte do que é a primeira linha, agora a gente vai falar o que você pode usar, né? Se usou aquelas drogas, não conseguiu controlar, uma segunda linha, o que que você pode usar? Aqui, fenobarbital, né? Essa é a droga mais antiga, é o Fenocris, que a gente tem aqui no hospital. Ela é muito efetiva. Ela é praticamente ali parecida com a ação de um benzodiazepínico do ponto de vista de eficácia. Se você usar uma dose alta, praticamente qualquer crise você vai controlar. Qual que é o problema? É muito sedativo. Então, se você for usar, né, numa dose alta, provavelmente assim, o paciente vai ter um quadro importante de sedação, vai ter hipotensão, né? Então, você vai ter ali mais dificuldade no manuseio. Para a parte, né, de primeira linha, qual que é o problema dela? É uma droga que, se você não quer entubar, se você estava lá tentando, não quer uma sedação prolongada, quer evitar hipotensão e precisa de uma administração rápida, isso são as coisas que não dá para fazer com o fenobarbital. Dose de ataque, né? 20 miligramas por quilo, você pode fazer 30 a 50 miligramas por minuto na infusão, e tem uma meia-vida, que é uma meia-vida longa. Então, na hora que você está fazendo desmame, por exemplo, do tio, isso é uma coisa que ajuda, né? Para evitar que você tenha um retorno das crises. Essa também é uma droga, assim, de amplo espectro, né? Então, atua em GABA, canal de cálcio, inibe receptor de glutamato, a lacosamida, né, que é outra droga dessa parte da segunda linha. Pode fazer um ataque de 200 a 400 miligramas, a infusão em 15 a 30 minutos, pode ter a manutenção de 200 a 400 miligramas por dia, você vai dividir em 2 tomadas. Qual que é o problema? Existe risco, né, de bloqueio atroventricular de segundo grau e BAVT. Aqui, quem estava na UTI do 3S vai lembrar de um caso, né? Teve um padre que internou, fez uma meningite por pneumococo, evoluiu com uma cerebrite, fez uma hidrocefalia, teve que ser derivado, e ele foi controlado a crise convulsiva com a lacosamida. Evoluiu com BAVT, né? Ficou com marcapasso externo, o pessoal da arritmia veio avaliar tudo, tirou a droga, reverteu o bloqueio. Não precisou ficar com marcapasso definitivo. Esse também atua, então, em canal de sódio, né? Só que esse, diferente lá do idantal, ele promove uma inativação lenta. Então, vamos dizer, uma idantal, a fenitoína melhorada. Aqui, a gente viu o quê? A paciente tinha usado essa parte, né, para estado de mal, o primeiro ciclo que ela fez. Benzodiazepínico, quando ela chegou lá na UTI, ela já tinha recebido idantal, daí ampliou, usou levetiracetam, mesmo assim ainda estava tendo crise. Então, a gente agora pensando no estado de mal refratário, o que você vai precisar fazer? Então, nesse ponto, você vai ter que entrar com alguma outra droga anticonvulsivante que você vai manter, né, endovenosa contínua. As opções que a gente tem, você pode usar midazolam, propofol,
o pentobarbital ou tiopental, né, um barbitúrico ou a ketamina. Se você tem uma perspectiva, né, que a parte do paciente você acha que não vai ser complicada essa parte, né, de conseguir reverter o quadro, o benzodiazepínico ele pode ser usado em altas doses, ele tem menos complicação que as outras drogas. Comparando do ponto de vista de eficácia, midazolam, propofol, eles têm uma eficácia parecida, né? A duração dele é uma duração menor do que a do barbitúrico. Então, a hora que você for ter lá o desmame, tudo o paciente vai acordar mais rápido do que com o barbitúrico. Se você vai, por exemplo, escolher o propofol, esse vai ter mais problema em relação à hipotensão. O tiopental, né? Ele é altamente eficaz, ele vai ter um controle dessa parte das crises, ele vai ter lá uma ação, uma duração maior, mas também ele vai vir com mais complicação clínica, que é o que a gente vai ver depois. Barbitúrico, né, o tiopental e propofol, eles vão ter essa piora da instabilidade hemodinâmica. O midazolam em dose muito alta, ele também pode ter, mas vai ser menos do que um barbitúrico e do que o propofol. Então, se a gente optou por usar o midazolam, né, ele tem uma ação que é muito rápida, pode controlar a crise em minutos. Você fez lá o bolo 0,2 miligramas por quilo EV, uma infusão de 2 miligramas por minuto. Se precisar, pode fazer bolo adicional a cada 5 minutos até controlar a crise, no máximo de 2 miligramas por quilo. A infusão contínua, depois 0,1 miligramas por quilo hora, até pode aumentar 3 miligramas por quilo hora. Tratou ali 45, 60 minutos e não conseguiu controlar, o eletro você ainda está tendo crise, você vai passar para uma outra droga, ou propofol ou o tiopental. A hipotensão, né, com midazolam é menos comum que com tiopental. O problema aqui, quadro de estado de mal super refratário, essa droga, se você usa muito tempo, ela vai tendo taquifilaxia, ela vai diminuindo a parte de efeito, você vai tendo que aumentar a dose para um efeito menor. Então, se precisar muito tempo, essa droga é uma droga que não vai ser boa. E quando você for fazer a retirada, o risco, né, da parte ali, ela perde o efeito rápido, você pode ter uma recorrência do estado de mal. No propofol, 1 a 2 miligramas por quilo, né, que você pode fazer da infusão em 5 minutos, no ataque. Daí você pode repetir de 0,5 a 2 miligramas por quilo, de 5 em 5 minutos até cortar as crises, no máximo de 10 miligramas por quilo. Infusão contínua, né, 1,2 miligramas por quilo hora. Também, você está usando o propofol 20 a 60 minutos, não conseguiu controlar a crise, você vai passar para o tio. Aqui vai ter uma discussão se o eletro você vai procurar lá aumentar a dose até ter uma supressão ou se conseguiu tirar a parte da crise eletrográfica, você vai parar. Depois a gente vai falar também disso. Se voltar a ter surto, você pode repetir de novo o bolo, pode aumentar a dose, né, de 5 a 10 microgramas por quilo minuto, até conseguir controlar a crise no máximo de 170 a 200 microgramas por quilo minuto. Esse tem um problema que o máximo que você vai manter são 48 horas de infusão. Aqui é a mesma coisa, né? 60 minutos não conseguiu controlar, você vai para o próximo passo, que é o tiopental. Se controlou a crise, você manteve 24 horas, né? A droga conseguiu controlar a crise, vai fazer a redução, 5% da dose a cada hora até retirada. De complicação, né? Uma droga que, do ponto de vista de complicação, você vai se preocupar com hipotensão e a parte lá da depressão respiratória. Paciente idoso que está hipovolêmico e hipotenso geralmente vai tolerar mal essa droga. Em relação à parte da síndrome, né, da infusão do propofol descrita, quando você usa mais que 48 horas,
Você tem um paciente que já estava lá, né, com estado de mal, então já teve rabdomiólise, já estava em acidose, essa droga vai piorar a rabdomiólise, vai piorar, e vai ter uma acidose metabólica severa, piora a parte de função miocárdica e também vai ter uma piora renal. Se previamente o paciente estava usando acetazolamida, topiramato, zonisamida, essas drogas, elas já causam acidose. Se você usar o Propofol, o risco de ter essa síndrome grave aumenta. Então, se você sabe que estava usando lá topiramato, você não vai usar Propofol. Tiopental. Você vai fazer o bolo, 3 a 5 miligramas por quilo, a dose de manutenção variável, né, de 0,5 a 5 miligramas por quilo hora. Essa droga, você vai ter a depressão respiratória, vai ter hipotensão, vai piorar a parte de acidose. Aqui a gente acaba não usando, né? Mas para quem tem a parte do pentobarbital, quando você vai comparar, o tio ele tem uma ação que é mais rápida, o pentobarbital é um pouco mais lento. Mas do ponto de vista de complicação de hipotensão, o tiopental tem uma complicação maior, né, do que o pentobarbital. A depressão miocárdica no tiopental é maior do que com o pentobarbital. Então, um paciente que tenha lá algum problema, uma cardiopatia, daí você pode ter a preferência para quem tem aqui, a gente vai ter acesso, na verdade, ao tiopental. Do ponto de vista, né, aqui do barbitúrico em geral, né, geralmente essa parte dessa classe de drogas você vai acabar tendo que usar uma droga vasoativa, porque pela hipotensão para controlar, você vai precisar de uma droga vasoativa. Entrou com esse tipo de barbitúrico, você sabe que a complicação para broncopneumonia, hepatotoxicidade, ilho, disfunção imunológica aumenta. A meia-vida dessas drogas é uma meia-vida longa, então quando você for retirar, vai demorar para você conseguir reverter a ação. Peito orbital, você manteve 24 horas, conseguiu o controle das crises, você vai iniciar a retirada. Ali a gente viu no caso dela, né, que o eletro ainda tinha lá LPD quando fez, né, quando a gente começou a ter a retirada, ainda tinha algumas escadas. Esse não é um parâmetro que define que você, assim, o LPD você tem um risco maior de crise. Mas se essa parte do LPD você está acompanhando não evoluiu para crise eletrográfica, você está autorizado a começar essa parte da retirada. Né? Você já vai ter os outros anticonvulsivantes que você deu para ter a ação prolongada e para um barbitúrico, né, que você usou, tio ou pentobarbital. O fenobarbital é uma droga que é um barbitúrico que vai ter uma ação longa e daí ele diminui o risco de você ter uma recidiva das crises. Para um paciente, né, que não foi o caso, mas você tem uma crise que dura muito tempo, você vai ver, por exemplo, lá em Norte, que tem crise que está durando, eles tratam por 30 dias. A parte do que a gente falou de barbitúrico, você começa a ter um problema que você vai ter uma taquiplaxia, você vai perdendo o efeito. Nessa fase, né, então todos os que são lá os agonistas GABAérgicos, tudo, então benzodiazepínico, barbitúrico, você perdeu o efeito. Você tem uma ação excessiva glutamatérgica que está perpetuando a crise. A ketamina, que ela bloqueia lá o receptor do glutamato, o NMDA, ela passa agora a ser uma opção, né? Daí você pode usar ataque 2 miligramas por quilo, pode depois manter infusão contínua, 1,5 a 10 miligramas por quilo hora. Ela tem uma vantagem que não suprime essa parte cardiovascular, né? Ela não vai causar hipotensão. Do ponto de vista, então, das discussões em relação ao eletroencefalograma. Você vai ver que tem grupo que fala quando você está usando o TIO, que eles querem que tenha uma supressão, né, do eletro. Supressão aqui é o eletro da paciente, né, que a gente vê, eu não sei se está dando para...
Você vê essa parte das linhas que estão aqui, praticamente você não está vendo, né? É uma linha reta. Isso é o que a gente chama de supressão do elétrico que a paciente teve. Então, tem grupo que acha que se você consegue, né, com barbiture, com uma supressão, você vai ter um menor risco da recidiva das crises. Isso eu tenho uma dúvida se influi, na verdade, no desfecho, né? Se quem tem essa parte da supressão, ou quem tem só lá o LPD e você tirou, se vai fazer alguma diferença. Aparentemente, em mortalidade, os dois grupos não têm uma diferença. A mortalidade vai ser parecida para quem você chegou nesse nível de supressão ou o que você começou a tirar só lá com o LPD. A gente tem uma dificuldade porque você não tem um trial aqui que foi randomizado com essas drogas para conseguir falar qual que é o esquema que realmente é melhor, né? Do ponto de vista de desfecho, parece que a droga que você escolheu para controlar essa parte do estado de mal refratário, tanto faz, né? A mortalidade vai ser independente da droga que você escolheu, o resultado final parece que é independente da droga que você escolheu. Então aqui não dá para falar qual que é o esquema que é melhor. Então, do ponto de vista de tratamento, né, a gente falou em relação à parte das drogas, do estado de mal convulsivo, que você entrou primeiro lá com o benzodiazepínico, mais um anticonvulsivante clássico, depois evoluiu para um quadro de estado de mal refratário, daí a gente entrou com o TIL, daí você tem, então, midazolam, um barbitúrico, né, o TIL, ou pentobarbital. Aqui a gente escolheu o tio e essa paciente, apesar de tudo isso, você vê que no eletroencefalo ela ainda teve fase lá de ter a crise focal. Você teve que aumentar a dose do tio para conseguir bloquear essa parte das crises. Ela chegou em dose máxima. Então, o que mais a gente pode fazer do ponto de vista de tratamento, sendo que a gente ainda não tinha lá um diagnóstico de qual era a causa dessas crises? Nessa fase aqui, sindromicamente, né, essa parte da epilepsia, o estado de mal convulsivo de início recente, é uma outra síndrome que você tem mais coisas do ponto de vista de tratamento que você pode fazer. Agora, a gente vai então começar, a gente já viu de remédio o que foi feito, por que que a gente usou essa parte do esquema, agora a gente vai tentar chegar em diagnóstico etiológico, na causa, né? No quadro do estado de mal convulsivo em adulto, o que que é o mais comum, né? Você tem praticamente ali metade é o que a gente chama de sintomático agudo, né? Um paciente que vai ter uma lesão que teve menos de 2 semanas, que é um estado de mal sintomático. Ou é um paciente que tem uma lesão antiga, né? Que daí é um quadro ali de lesão sintomática remota, que mudou alguma coisa, superimposição de alguma alteração nova. Por exemplo, se teve alguma alteração metabólica, alguma alteração infecciosa, alguma droga nova farmacológica que interagiu com o anticonvulsivante que a pessoa usava, então estado de uremia. Aqui, para a nossa paciente, para tentar ver do ponto de vista, né, de diagnóstico, o que, que seria mais comum no estado de mal convulsivo, o que, que poderia ajudar a gente a pensar num diagnóstico. Metade desses quadros você vai ter ali uma lesão aguda. Ok, nós vamos procurar então uma lesão aguda nessa paciente. Para um paciente, né, a outra parte seria paciente que você já conhece, já sabe que tem epilepsia de base, ele já usa um anticonvulsivante e por algum motivo ele está com um nível sérico baixo do anticonvulsivante. Ou ele parou de tomar, ou teve alguma droga, que é uma droga nova que teve interação e diminuiu. Para essa paciente, não, né? Ela não tinha um quadro antigo. Para pensar em lesão cerebral aguda, que você vai desencadear o estado de mal, né? Isquemia cerebral, AVC é uma das causas, geralmente embólico tem transformação hemorrágica, é mais frequente. TCE, que você pode ter sangramento, contusão, hemorragia subaracnoide, hipóxia, encefalite, meningite.
né? Abscesso, tumor, são causas de lesões agudas que vão desencadear o estado de mal. Por enquanto, para a nossa paciente, né, é assim, é uma paciente que tinha um estado lá de uma infecção, que era uma infecção crônica por estáfilo no braço. Ela pode ter feito uma endocardite, pode ter feito ali uma embolia. Então, AVC cabe. Trauma, ela já teve antes quadro de ter que drenar hematoma subdural. Então, ela já tem uma história de queda, pode ter hemorragia, ela já teve a parte de hemorragia, ela tem radioterapia que aumenta o risco de você ter hemorragia, ela tem uma válvula que você pode sangrar. Hipóxia não teve, encefalite é uma possibilidade, né? Então meningite ainda é uma possibilidade, abscesso possibilidade de tumor. Então, por enquanto não ajudou muito para diferenciar. Pensando assim, que ela tinha uma lesão antiga que pode ter descompensado por alguma alteração agora infecciosa, alguma alteração metabólica nova, né? Que tipo de lesão pode dar isso? Trauma, pode ter. Neurocirurgia prévia, que você tem uma gliose, ela tem história de neurocirurgia. Malformação vascular, cortical, depois de radioterapia pode acontecer, né? Glioma, não. Então, por enquanto, das coisas que são comuns para um estado de mal convulsivo no adulto, ainda não ajudou muito para a gente pensar, né, para ela qual seria a etiologia. Para quem tem crise, o uso de anticonvulsivante irregular é um dos motivos, ela não tinha. Abstinência de álcool, barbitúrico, benzodiazepínico é outra causa. Pela história dela, a gente não tem isso. Uma alteração metabólica, né? Hipoglicemia, hiperglicemia, encefalopatia hepática, uremia, hiponatremia, hipocalcemia, magnesemia, hipomagnesemia. Também isso nos exames que a gente viu dela não tinha. Quadro séptico, a princípio, no início, não parecia ter. E aqui uma outra coisa que é importante é lembrar, né, de drogas que reduzem o limiar convulsivo. Telfilina, imipenem, penicilina, cefepime, quinolona, metronidazol, antidepressivo tricíclico, bupropiona, lítio, clozapina, flumazenil, ciclosporina, lidocaína. Também aqui a gente não tinha nenhuma história de droga desse grupo que ela estava usando. Para tentar afunilar essa parte, né, do diagnóstico etiológico, então vamos agora pensar do ponto de vista de um estado de mal convulsivo refratário. Então, dentro do estado de mal convulsivo, 20% que você vai evoluir para um estado de mal convulsivo refratário. Aqui a etiologia também já começa a restringir um pouco mais, para ajudar a gente a pensar. Então, mais comum nesse grupo é você ter uma lesão nova, uma lesão cerebral aguda. Praticamente um terço você não vai descobrir, né, a etiologia. Dentro desse grupo, né, praticamente 20%, você vai ter uma encefalite, geralmente uma encefalite viral, então é uma possibilidade para essa paciente. Praticamente 15% você vai ter um quadro de AVC, a nossa paciente pode ter. Anóxia aqui não, né? Parada de anticonvulsivante também não. Tumor cerebral, para ela é uma possibilidade, ela pode ter uma metástase. Trauma, ela já teve uma história de queda e com drenar, né, subdural, então está dentro. Aqui a gente começou a funilar essa parte das causas do ponto de vista de mortalidade, né? Chegou no estado de mal refratário, a gente sabe que a mortalidade está aumentando. Então você já vê que 24% desses pacientes vão evoluir mal. Do ponto de vista de exame, né, do que a gente tinha visto, nenhum exame dela chamou atenção. Ela tinha a glicose no início um pouco aumentada, mas ali não era um nível para justificar esse desequilíbrio todo. De eletrólito, nada que chamou atenção. Cálcio, fósforo, magnésio, a gente viu, não. Função hepática dela no começo não chamava atenção para pensar em insuficiência hepática. O hemograma dela também, assim, não tinha uma alteração para a gente achar que ela estava cética. Do ponto de vista aqui dos antecedentes dela, né, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa que ajude. Do ponto de vista de síndrome neoplásica, essa era uma paciente que tinha uma neoplasia de mama, que já teve história de ter metástase em sistema nervoso, tinha metástase cerebelar, metástase óssea
o último exame que ela tinha feito no PET, a gente viu que ainda tinha metástase óssea em atividade. Fez radioterapia, que pode ter uma complicação tardia para dar lesão focal. Essa paciente teve um quadro depois do TCE. Ela fez uma hemorragia meníngea traumática que evoluiu com hidrocefalia, precisou fazer derivação, teve subdural que ela precisou drenar. Então, aqui é um outro grupo, né, de lesões que a gente tem que pensar que daí pode agora ter algum quadro desses relacionado com sangramento. Do ponto de vista infeccioso, ela tinha uma infecção ativa, né, que ela estava tratando. Ela tinha uma osteomielite no membro superior direito, que ela estava tratando aí prolongado, já tinha mais de um ano de tratamento, com internação prolongada, então poderia ter alguma complicação. Aqui a gente, então, pensando nesses antecedentes, vai tentar ver se a gente consegue, com os exames, achar alguma coisa relacionada a isso que justifique ela ter feito esse estado de mal refratário. Aí a gente fez a primeira parte da tomografia, né? O que a gente estava esperando encontrar? Topograficamente, ela teria uma lesão que seria uma lesão ali frontal direita. Então, se para o quadro dela, que a gente viu, olha, tem um risco aumentado de ter ressangrado, ter feito um subdural, eu esperaria o quê? Uma tomografia que ia mostrar um subdural, uma contusão. E aqui a gente ia saber que era uma emergência neurocirúrgica, né? Então a tomografia vai te ajudar a tentar achar o diagnóstico e avaliar se tem uma emergência neurocirúrgica. Por exemplo, você pode ter uma metástase que sangrou. Então, tem uma metástase, teve um sangramento, fez lá a piora da hidrocefalia aguda, e é o motivo que fez entrar no estado de mal. Você pode ter várias metástases, né, com edema, que também daí descompensou, metástase que pode ter sangrado, daí fez a parte ali do estado de mal. Ou para ela que tem uma derivação, pode ter entupido essa derivação, e aí ela fez ali uma hidrocefalia aguda que deu o quadro. Então, quando a gente vai agora ver a tomografia dela, a gente está esperando que vai encontrar algum padrão, né, dessas alterações que justifique o quadro. Aí o que a gente já tinha visto, a tomografia dela é uma tomografia inocente. Você vê que ela tem cirurgia que fez na parte do cerebelo, mas aqui tem uma gliose já antiga, tem algumas calcificações que estão aqui, ó, na parte de tronco cerebral, tem umas tal, mas essa região, assim, não é uma região que você espere que vai entrar em estado de mal por isso, ela tem uma derivação que o ventrículo não piorou, e aqui a gente vê um higroma, que também não é uma coisa que justifique. Então, do ponto de vista aqui de diagnóstico que a gente estava pensando de possibilidade, na tomografia, as coisas que a gente estava pensando lá de sangramento, tudo aqui, a tomografia é boa para ver essa parte de sangramento, não confirmou. Uma metástase importante cerebral que justifique também aqui na parte da tomografia sem contraste, a gente não encontrou. Para tentar, então, avançar no diagnóstico, né, a gente tem uma tomografia que era inocente e o eletroencefalo dela, você vê que tem aqui uma crise centrotemporal, né, à direita. Isso, por exemplo, é compatível com o quadro de uma encefalite viral. A parte da encefalite viral, na tomografia simples, você não vai definir. Você não descarta que isso seja uma encefalite viral. Então, por isso ela recebeu, né, do começo já o aciclovir do tratamento, porque essa era uma possibilidade. A gente vai fazer a ressonância. O que a gente espera numa ressonância de uma encefalite, né, herpética? Aqui a gente está vendo um lobo temporal. Você tem aqui toda essa parte do hipersinal. Então, a infecção aqui herpética, você espera na ressonância encontrar. Então, para ela, você vai fazer o líquor e vai fazer a ressonância. A gente espera que a ressonância mostre, né, esse tipo de alteração para você conseguir fechar o diagnóstico. Aí a paciente faz a ressonância. Na ressonância dela, você vê lobo temporal, tudo, é uma ressonância inocente. Você vê que aqui
Praticamente assim, não tem edema, para pensar numa metástase que você não viu na outra, não aparece. Para pensar na encefalite viral, não aparece uma lesão, então essa possibilidade da encefalite viral aqui diminui. Aqui a gente tem um problema. É uma paciente que tem um quadro, né, muito grave, ela está morrendo lá de crise convulsiva e o exame que ela faz, a imagem, a ressonância, é uma ressonância que, se eu não te contar o que está acontecendo, você olha essa ressonância e fala, essa paciente está bem e não tem nada. Então, tem uma dissociação entre imagem e a parte do quadro clínico. Aqui, assim, para neurologista, né? Neurologista não gosta dessa história de dissociação. Você vê dissociação proteíno-citológica no líquor, dissociação de imagem, quando você pega paciente que você vê, por exemplo, uma imagem que tem uma lesão tumoral enorme, o paciente está bem, então isso sugere que é tumor. Todas as coisas que você tem uma dissociação da imagem com a clínica, isso é uma coisa que, para quem assistiu lá o desenho do Divertidamente, né? O Laranjinha, que é o bonequinho lá que atua ativando a parte da ansiedade, quando você tem essa dissociação aqui, o sinal amarelo, né? O Laranjinha já ativou a ansiedade do quadro. Aqui você vê que você tem uma coisa que é grave, você não conseguiu ainda fazer o diagnóstico, a evolução vai ser uma evolução ruim se você não conseguir dar um passo, né, um outro passo. Aqui, então, a gente começa a pensar do ponto de vista sindrômico, né, na NORSE, né, no estado epilético refratário de início recente. Essa paciente, ela abriu esse quadro de estado de convulsivo refratário sem ter tido nenhuma crise prévia, né? Não tinha história de antecedente de crise, não usava nenhum anticonvulsivante. Essa síndrome, né? Então você tem esse estado de mal que é severo. A etiologia, até esse momento, quando você entrou, você não conseguiu descobrir um motivo para ter desencadeado esse estado de mal. Do ponto de vista, né, do que é o comum, nós geralmente é adulto jovem que você não tem essa história de lesão cerebral, epilepsia, ele tem um pródromo que tem um quadro febril, depois ali de 15 dias ele começa a parte das crises em estado de mal. 50% desses casos, eu vou mostrar depois o protocolo para vocês do que é feito de investigação, você acha a causa. E metade, apesar de tudo que você vai investigar, você não vai encontrar uma causa. Mas, para a gente, o que que ajuda? Do ponto de vista de etiologia, aumenta muito a possibilidade de você ter um quadro que é de uma encefalite autoimune, no quadro aqui da paciente, de uma encefalite paraneoplásica, né? E o segundo mais frequente é um quadro infeccioso. Então, aqui a gente ainda tem para ela a encefalite que eu não consegui descartar com certeza e aumentou muito a possibilidade de ter uma encefalite paraneoplásica, né? Do ponto de vista assim, isso você vai ver pouco, né? NORSE é 20% do... Quando a gente pensou lá no estado de mal convulsivo, 20% vai ser refratário e 20% disso é que você vai ter esse padrão. Então, não é uma coisa comum. NORSE, qual que é a preocupação? O prognóstico é um prognóstico ruim. Geralmente vai evoluir para um quadro superrefratário e você, no final, vai ter ali, se o paciente sobreviver, um déficit cognitivo, uma epilepsia crônica. Do ponto de vista de tratamento, né, apesar de ser um quadro grave, você vai ver que teve descrição de paciente que estava lá um mês com crise convulsiva em UTI, coma, e fizeram um tratamento prolongado e alguns conseguem ter uma reversão do quadro com uma boa recuperação e voltam a ser funcionais. Então, você não vai parar o tratamento porque tem uma chance de você conseguir uma reversão. Do ponto de vista de drogas, a gente vai usar depois lá inibidor de interleucina, então, qual é a justificativa, né? Você dosando, você vai ver que tem uma hiperatividade imune.
tem um aumento de citoquina, interleucina 6 e TNF-alfa. Aqui de autoanticorpo, que pode desencadear, né, a encefalite autoimune. A gente tem o anti-NMDA, que é o que a gente conseguiu dosar para essa paciente que veio negativo. Tem algumas pistas, né, que quando você tem um quadro ali comportamental, psiquiátrico no começo, com distúrbio de movimento, e o eletro pode te mostrar lá um stream delta brush, daí isso sugere que seja o anti-NMDA. Se você tem o anti-LGI1, essa é uma encefalite límbica, que você pode ter lá alteração de memória, quadro de distonia fácio-braquial, que daí é uma pista, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, que é uma pista para esse anticorpo. Agora, é difícil clinicamente você conseguir, e você vai ter que fazer lá um painel com vários para tentar fazer o diagnóstico, porque pode pegar canal de potássio, pode pegar canal AMPA, GABA, então tem muitas possibilidades. Esse eu não vou discutir, mas aqui é um protocolo que os ingleses usam para fazer essa parte da investigação. O que interessa? Você vê o que eles estão fazendo aqui do ponto de vista de investigação do protocolo deles, que é enorme. Olha a lista da parte de anticorpos que eles vão dosar, que é uma lista enorme. Tudo isso que eles estão fazendo, né, toxicológico, parte genética, eles fazendo tudo isso, eles conseguem 50% do diagnóstico etiológico. Aqui você vê, a gente tem uma parte que fez de anticorpo, a gente conseguiu 1, né? Então, a gente não vai conseguir, apesar do anticorpo estar negativo, excluir que seja uma encefalite autoimune. Eu vou depois discutir o líquor da paciente. Então, no NORSE, o que você espera no líquor? É um líquor que vai ter uma celularidade baixa e uma proteína aumentada, mas não é um aumento importante. O que você espera na ressonância do NORSE? Se aparecer uma ressonância que mostra para você esse sinal na ínsula bilateral aqui no FLAIR, né, que você tem um hipersinal, isso é sugestivo, né? Então, são pontos que você vai somando que daí sugere esse diagnóstico do NORSE. Agora, a ressonância normal, ela exclui? Não. Geralmente, a ressonância, quando você vai fazer inicial, ela vai ser normal. Né? A da nossa paciente foi uma ressonância ali que não mostrou nenhum tipo de lesão dessa, vamos dizer, uma ressonância, entre aspas, ali, normal. Tardiamente, essa ressonância vai evoluir, que você vai ver uma atrofia hipocampal, você pode ter, na parte da ressonância, aqui o que é importante, pode ter um realce, né, das meninges, que eu vou discutir depois, e a gente vai ver a parte da ressonância contrastada da paciente, que tinha essa parte do realce. Do ponto de vista do eletro, um eletro que é sugestivo é esse que eles chamam de delta brush. O que é? Aqui, eu não sei se dá para enxergar, você tem uma onda lenta, né? Tem uma onda que é aguda e depois disso tem uma onda lenta, e essa onda é toda serrilhadinha. Né? Ela tem aqui na parte da onda lenta, ela é toda cheia de serrilhado. Esse é o que eles falam de delta brush, e essa parte desse padrão é um padrão lá sugestivo do anti-NMDA, que o eletro pode te ajudar se aparecer. Da nossa paciente, não apareceu. Quando faz uma biópsia cerebral, não ajuda muito, né? Você vai ver uma astrogliose leve, inespecífica, não consegue ajudar nessa parte da progressão do diagnóstico. Mas, o que muda essa parte quando você disse a nosso paciente tem uma síndrome, né, que a gente enquadrou dentro do NORSE? Te autoriza, em relação a tratamento, começar, né, um tratamento diferente. Você tinha feito aqui o tiro, ela ainda teve as crises, o que mais você pode fazer para tentar controlar? Aqui você está autorizado pulso de solumedrol, imunoglobulina EV, plasmaférese. A gente fez o pulso de solumedrol, que é o mais simples, né? Imunoglobulina EV, convênio não vai liberar. Plasmaférese, uma paciente lá que estava com todos aqueles problemas, né, clínicos, também fica mais complicado. Do ponto de vista de segunda linha,
essas drogas, você teve uma resposta, volta, até você tem a possibilidade de fazer imunossupressão com ciclofosfamida, rituximab, e aqui entram, né, inibidor de interleucina 6 e inibidor de interleucina 1. Existe toda a parte lá de uma sequência, que aqui eu não vou discutir para você a sequência dessas drogas, acho que agora não tem interesse. E do ponto de vista de infusão, né, drogas que você estava usando, a gente usou para Elotil, como que você vai fazer depois o desmame? Aqui também é um problema, você não tem um estudo que determina qual que é o melhor jeito para fazer isso. Você vai ver que tem, né, um consenso 24 horas sem crise clínica, sem crise eletrográfica, daí você vai começar o desmame dessas drogas endovenosas, você vai fazer um desmame gradual aí de 12 a 24 horas. Barbitúrico, você vai ter uma meia-vida ali mais longa. Pentobarbital, principalmente, que a meia-vida dele é bem mais longa, você vai poder fazer uma retirada rápida, porque a droga ainda vai recircular e vai durar um tempo maior. Se você tem uma recidiva quando você está fazendo a redução, de novo você vai voltar, né, aumentar as drogas e pode acrescentar outro anticonvulsivante. Paciente jovem, aqui tem um problema, né, que a gente viu lá da Norce, que eu contei, tem paciente que eles trataram por mais de mês, o paciente em coma com crise, e teve paciente jovem que conseguiu recuperar. Então, não tem uma definição do que seria o tempo de tratamento que você vai começar a considerar como fútil. Esse foi o eletro, né? Aqui a gente vê uma das crises, eu não coloquei tudo, mas, por exemplo, você teve uma crise dessas que durou mais de 6 minutos na paciente. E aí, depois, com o tio, a gente vê que conseguiu chegar no estado da supressão, que teoricamente seria um que diminuiria o risco lá da recidiva das crises. Em relação aqui à parte do líquor, né? Esse é o líquor dela. 6 células, aqui hemácia íntegra e degenerada, uma proteína que veio muito alta, uma glicose aqui, né, que não chama atenção, citologia oncótica negativa. Na parte do que a gente viu, né, da ressonância, que não tinha mostrado ali uma lesão, a gente entrou no líquor, aqui a gente estava pensando, pode ter ainda um quadro de uma encefalite viral, ou essa paciente pode estar fazendo uma encefalite paraneoplásica. Norce a gente viu, pode ter um líquor que tem uma celularidade baixa, ela tem, a proteína pode ser aumentada. Aqui chama atenção porque essa proteína é uma proteína muito alta. Essa paciente teve um quadro de uma hemorragia subaracnoide prévia, aí ela precisou lá na hidrocefalia fazer a derivação. A gente tem, antes dela ter essa internação, ela fez uma redução da pressão ali da válvula, né, da DVP. Ela pode ter algum distúrbio de circulação licórica por aracnoidite, daí por isso que essa proteína ficou tão alta. Ela pode ter um quadro de infiltração meníngea, né? Por exemplo, se o líquor mostrasse aqui a infiltração do neo de mama, resolveu o problema, era uma carcinomatose. Então, carcinomatose você pode ter ali uma proteína que fica uma proteína alta. No líquor dela, né, aqui a gente não conseguiu ainda ir. Tem carcinomatose meníngea, o líquor não exclui que tenha, é uma possibilidade. Tem uma encefalite pelo Norce, pode ter um padrão que é compatível, tem uma encefalite viral. O que a gente conseguiu fazer foi o painel, né, do PCR. Então, isso é o que foi testado. A gente conseguiu herpes, enterocitomegalo, viu que aqui foi tudo negativo, né? Então, um líquor que o PCR veio negativo, a ressonância não era uma ressonância com uma lesão sugestiva, nessa fase tirou o aciclovir. A gente, então, está pendendo mais para um quadro que ou você tem ali uma carcinomatose ou tem uma encefalite, que é uma encefalite paraneoplásica. Essa é a ressonância dela que teve contraste, né? Aqui a gente está vendo um T1 que tem um contraste. Dá para ver aqui a meninge, né? Todo o envoltório, que esse não é o padrão normal, né? Você vê que tem uma meninge que captou muito contraste. O que a gente pode tentar tirar dessa ressonância, então, para avançar no diagnóstico?
qual é o tipo, né, de doença que você vai ter esse padrão com realce meníngeo aumentado? Uma das possibilidades é a carcinomatose meníngea, né? A gente vê aqui na carcinomatose a meninge realçada na parte, aqui não está aparecendo outra, mas na dura embaixo também você tem. Dá para ver aqui a alteração. Esse é um quadro que você vê um realce meníngeo em paciente com hipotensão licórica, né? Então, na nossa paciente, ela teve uma válvula que você diminuiu a pressão, ela podia estar fazendo hipotensão licórica. Esse também é um motivo para ter esse realce meníngeo. E tem outras doenças. Então, por exemplo, sarcoidose, BC, tem outras doenças que você pode ter esse realce meníngeo. A parte da alteração que ela teve, para o que a gente estava pensando, né, uma encefalite autoimune, a gente viu lá no NORSE que sim, que pode ter o realce meníngeo. A carcinomatose pode ter o realce? Pode. Então, nas duas possibilidades, a ressonância aqui não ajudou a gente a diferenciar. O painel que foi pedido, você tem um painel, né, que faz no líquido de anticorpo paraneoplásico, que é um painel com várias opções. O dela, a gente pediu, mas o convênio não liberou, porque custa em torno de R$ 15.000, então não foi autorizado e não foi feito. O anti-NMDA dela foi negativo. Mas como a gente viu, assim, esse é um dos anticorpos possíveis no quadro da encefalite, a gente não conseguiu fazer os outros, então também não dá para descartar. Então aqui a parte do realce meníngeo que a gente viu pode ter na encefalite autoimune, pode ter no quadro da carcinomatose. Precisaria fazer uma biópsia meníngea para a gente conseguir descartar. Na situação que ela estava, mandar para o centro cirúrgico para fazer uma biópsia de uma situação que, se fosse carcinomatose, não ia mudar, né, a conduta, ninguém ia fazer quimioterapia, ia só fechar o prognóstico e ela já estava ruim, não tinha sentido em tentar diferenciar essas duas coisas. Então, no final, o que a gente consegue chegar? Ela pode ter tido uma encefalite paraneoplásica ou ela teve lá o quadro da carcinomatose e a gente não conseguiu definir qual foi a etiologia da doença dela. Esse quadro, né, do NORSE, quais são as complicações? Você vai ter ali, sabendo que esse padrão do estado de mal epilético convulsivo agudo, que você não tinha epilepsia e começou já com esse estado de mal, o risco de mortalidade é 6 vezes maior do que para quem já tem um quadro de epilepsia crônica que entrou em estado de mal. Então é muito grave. Complicação, geralmente vai ter broncopneumonia aspirativa, problema cardíaco, tem síndrome, né, de liberação massiva de catecolamina com a parte de alteração de função cardíaca, edema pulmonar neurogênico, lesão neuronal e insuficiência renal multifatorial, né? Geralmente você teve hipotensão, tem a parte de rabdomiólise, que a gente vê que a nossa paciente, na verdade, praticamente teve tudo isso, né? E foi um desfecho ruim, né? Foi a óbito. Bem, já falei muito, acho que era isso que... Maravilha. Só fechar a apresentação. Muito obrigado, Dr. Clóvis, excelente apresentação. Agradecer novamente também a Nathalie, que apresentou o caso clínico para a gente. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Acho que o Dr. Celso levantou a mão. Parabéns, Clóvis, aí pela apresentação. Foi bastante completa, bastante rica aí de todos os detalhes que a gente precisa saber no nosso dia a dia. E obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, viu? É só para dar os parabéns mesmo. E lembrar o pessoal que depois daqui dos comentários eu vou apresentar um Neurocheck, tá, Mike? Só reforça aí, por favor. Assim, não esqueçam de assinar a lista de presença também. Isso aí, a lista de presença também, Neurocheck. pessoal. Quem não assinou ainda, já acabei de colocar aqui o link novamente. Tá, eu fico aguardando aí se alguém tiver mais alguma pergunta ou comentário. Aí eu vou fazer a apresentação aqui do Neurocheck, mas o Clóvis fica liberado se você quiser sair, viu, Clóvis? A apresentação minha vai ser rápida, Obrigado. mas caso você precise ir, fique à Deixa eu já vontade aí. aproveitar o Obrigado, viu? evento, não vai ser. Ah, sim, perfeito. Acho que o Dr. Marcos levantou a mão. Professor Marcos, Oi, gente, vocês me escutam? sim,
positivo. Perfeito. Eu só queria agradecer e parabenizar também a apresentação da Nathalie Clóvis. Muito obrigado. Muito didático. A gente teve um caso no 3S, que foi uma paciente por volta de uns 30 anos também, primeiro caso. Ela ficou por volta de um ano condicionando, foi uma que até a gente usou a sedação inalatória para ela. E o desfecho também foi o mesmo, né? Foi investigada de todo jeito, né? Também terminou em NORS, foi para fora dos exames, né? Infelizmente, o desfecho foi o mesmo, né? Mas muito obrigado, foi muito bom mesmo, aula muito boa. Nathalie, muito obrigado também pelo caso clínico. Celso, acho que tem mais alguém que quer falar, ou Celso? Vou compartilhar minha tela aqui então para colocar a apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Então, sim, Celso. Então, tá. Então aqui, pessoal, é jogo rápido, é mais para mostrar para vocês essa ferramenta que vai entrar em operação na semana que vem. Vai ser um piloto, inicialmente nas UTIs 3C e 3B, perdão, só para casos selecionados mesmo, casos neurológicos. Eu quero mais mostrar como é que vai ser a rotina de aplicação. Então, inicialmente vai ser no papel, tá? No futuro, não sabemos ainda quando deve ir para o sistema. Mas basicamente vai ser essa planilha que vocês estão vendo na tela, onde o enfermeiro vai anotar na primeira coluna data e horário que ele fez a avaliação de neurocheck, e aí na horizontal ele vai colocando os parâmetros que ele vai avaliar, tá? Então, escalas de Haas e Glasgow para nível de consciência, avaliação de força motora, avaliação de pupila, reflexo e diâmetro, três alterações de olhar que eles vão procurar ativamente: desvio de olhar conjugado, diplopia e pitose, desvio de rima labial, afasia e disartria, e 6 parâmetros clínicos, tá? Pressão arterial média, pique, temperatura, frequência respiratória, saturação e ETCO2. E como que vai ser a rotina, né? Então, primeiro falando das indicações, e aqui eu já destaco em vermelho para ficar bem evidente que os pacientes em protocolo AVC, a gente não vai indicar o NeuroCheck, tá? Porque esses pacientes eles já são monitorados com a escala do NIH, que é a escala padronizada para paciente em protocolo AVC, tá bom? Então, basicamente, pacientes com TCE, AVCH, qualquer hemorragia de origem intracraniana, na verdade, VCH, HSA, subdural, qualquer paciente com hipertensão intracraniana, suspeita confirmada, ou com rebaixamento do nível de consciência sem etiologia definida, tá? Pós-operatórios de neurointervenção e neurocirurgia, e caso tenha algum paciente com deterioração neurológica, se o médico intensivista achar que está indicado, ele tem a liberdade de indicar também. E na coluna da esquerda tem a sugestão de qual seria o tempo mínimo que o paciente deveria ficar nesse protocolo de neurocheck, tá? Mas isso é uma sugestão, é lógico que cada caso esse tempo pode ser estendido ou prolongado, tá bom? Com relação à rotina de aplicação, vai funcionar assim: nas primeiras 6 horas para todo mundo, vai ser igual, sendo que nas primeiras 2 horas do protocolo, o paciente ele vai ter uma avaliação a cada 1 hora, tá? Ou seja, na hora 0, na hora 1 e na hora 2. A partir da segunda hora, até completar 6 horas, vai ser a cada 2 horas. Então, aí na hora 2 ele já vai ter feito, vai ser na hora 4 e na hora 6. Então, com isso, nós temos 5 avaliações nas primeiras 6 horas. A partir disso, o intensivista, ali junto com o enfermeiro, vai precisar avaliar o paciente e classificar ele em 4 grupos de risco, tá? Que aí, de acordo com o grupo de risco, isso vai determinar qual vai ser a periodicidade da aplicação do neurocheck. Então, paciente crítico a cada 2 horas, o paciente grave a cada 3, paciente regular a cada 4, o paciente estável apenas a cada 6. E aí, a cada 6 horas de fechamento desse ciclo, a gente precisa reavaliar o paciente e reclassificar, tá? Ou seja, ele não necessariamente vai ficar no mesmo grupo a cada 6 horas. E quais são esses grupos, então? O grupo crítico, né, que é o grupo 1, paciente crítico, pacientes com lesão de sistema nervoso central com efeito de massa e com desvio de linha média, tá? Paciente com déficit neurológico novo ou em progressão, paciente que apresenta queda de 2 ou mais pontos na escala de Glasgow nas últimas 6 horas, paciente que tem pique, se tiver sustentada, maior ou igual a 15, e paciente com vasoespasmo no Doppler sintomático, tá? Esses são os pacientes do grupo 1.
Os pacientes do grupo 2, paciente grave, então começa com o paciente do grupo um que fica estável por mais de 6 horas. Por quê? O paciente do grupo um, se ele tem essas alterações exigem uma medida imediata. Então, entendendo que foi tomada uma medida e essa situação foi controlada e ele fica estável, então esse paciente, depois de 6 horas, ele passa a ser um grupo 2. Além disso, outras situações, pacientes que têm lesão no sistema nervoso central, lesão focal, mas sem hipertensão intracraniana ou desvio de linha média, um paciente com déficit neurológico estável, com Glasgow menor ou igual a 12, porém estável, pique entre 10 e 15, presença de vasoespasmo, mas não mais sintomático, né, sintoma controlado, ou com alto risco para vasoespasmo, e paciente com medidas de neuroproteção. Aí o grupo 3 que é o paciente regular, mesmo raciocínio do grupo um quando vira grupo 2. Então, o grupo 2 que fica estável, as medidas estão todas controladas, ele vira grupo 3 depois de 6 horas. Além disso, o paciente com Glasgow 13 e 14, com pique menor do que 10 e pacientes com baixo risco de vasoespasmo. E no grupo 4 é o paciente estável, o paciente que é o grupo 3 que escalonou para o grupo 4 e paciente sem risco de vasoespasmo, tá? Então, a ideia de mudando o grupo é o paciente ele vai começar numa vigilância bem intensa, naquelas primeiras 6 horas. Vamos pegar um exemplo de um paciente que começa como grupo um. Se as medidas forem sendo feitas, esse paciente vai respondendo, vai ficando estável, a gente vai descalonando ele, grupo um, grupo 2, grupo 3, até chegar no grupo 4, onde a frequência do neurocheck vai ficar apenas a cada 6 horas. Porém, a qualquer momento, esse paciente, se ele tiver pior, ele pode ser escalonado, ele pode voltar para o grupo anterior, mas é importante que o descalonamento sempre vai ser gradual, de grupo um até chegar no grupo 4 ele vai passando em cada grupo. Mas o escalonamento, se o paciente piorar, né, ele pode pular grupo, né? Então, o grupo 3 ele pode virar grupo um direto, por exemplo, o grupo 4 pode virar direto grupo 2 ou grupo um, tá? Então, só para entender que se o paciente tiver alguma piora, a gente pode mudar o grupo em que ele se encontra a qualquer momento, tá bom? Basicamente é isso, é rápido. Essa apresentação depois eu vou mandar no e-mail, no grupo do WhatsApp. E também a folha do Neurocheck ele vai constar no verso todas essas informações para consultar no dia a dia quando tiver alguma dúvida, tá? É um piloto, então provavelmente haverá dúvidas, haverá apontamentos, deve ter alguma falha aí com certeza. Então, eu peço a ajuda de vocês para pontuar qualquer situação que vocês acham que precisa melhorar, que precisa mudar, porque a gente vai aprender com isso na prática mesmo, tá? Não existe um neurocheck padrão em nenhuma instituição, cada uma faz o seu. Na verdade, assim, não existe um padrão internacional, né, nem nacional. Cada instituição constrói a sua ferramenta com aquilo que acha que é viável no seu dia a dia. Então, a gente fez a nossa e a ideia é melhorar a monitorização dos doentes neurológicos e trazer melhores resultados para eles, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. Acho que ninguém se manifestou, Mike, então passo a palavra a você aí. Faça as honras. Maravilha. Então, lembrando novamente, não esqueçam de assinar a lista de presença. E muito obrigado a participação de todos na reunião de hoje. É muito importante a presença de cada um de vocês. E principalmente agradecer ao Dr. Clóvis, que deu essa excelente aula para a gente e deu para revisar muito sobre o assunto, que é muito complicado, né? É difícil esse tipo de caso para conduzir. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa Até a noite, próxima. pessoal. Boa noite, Clóvis. Boa Obrigado noite. aí. Abração. Boa noite, Valeu, Mike. gente.